Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou Roberto Padovani e essa semana a gente vai bater um papo sobre juros internacionais. Bom, a inflação tem sido um tema preocupante no Brasil e no mundo há vários meses, e não por outro motivo, os principais bancos centrais têm subido os juros reagindo a esse cenário. A ideia dos bancos centrais é encarecer o crédito, reduzir o consumo, e com menos demanda as empresas tendem a ter mais dificuldade em repassar seus custos, controlando com isso a inflação ao consumidor final. Esse processo a gente viu acontecer no Brasil a partir de 2021, mas ele é muito mais claro agora também na Europa e nos Estados Unidos. O problema é que quando os juros sobem nos Estados Unidos, a maior economia do planeta, os impactos são globais. A gente vê o medo hoje de recessão internacional, os mercados financeiros instáveis em todo o mundo, e o mesmo vale para o Brasil. Se a gente olhar o que aconteceu ao longo de 2022, é exatamente essa história. Toda vez que os investidores ficavam preocupados com uma retirada mais rápida de estímulos nos Estados Unidos, uma alta mais forte de juros pelo Banco Central norte-americano, os juros de longo prazo, os juros de 10 anos, também subiam e essa alta de juros acabava derrubando a Bolsa Brasileira, pressionando o dólar e fazendo com que os mercados futuros de juros estivessem mais altos, o que acaba encarecendo o crédito e também afetando o crescimento no Brasil. Portanto, o que aconteceu nos Estados Unidos é fundamental para a gente desenhar cenários na economia e nos mercados. Mas a questão é, até onde o Banco Central norte-americano vai colocar essa taxa de juros? Uma boa dica é olhar o padrão histórico, é ver o que o Banco Central norte-americano tem feito nos últimos anos. E se a gente olhar o padrão das últimas 2 décadas, a gente vai ver que toda vez que a economia norte-americana ficou muito aquecida, operando a pleno emprego, com taxa de desemprego ali oscilando no patamar de 4%, o Banco Central subiu a taxa de juros. Em 2000, ele colocou a taxa básica no patamar de 6,5%. Em 2006, um pouco antes da crise bancária, esse nível alcançou 5,25%. E por último, em 2018, o Banco Central norte-americano, reagindo também a uma economia em pleno emprego, subiu os juros menos, subiu em 2,25%. Só aí tem um problema, a gente vê que em 3 momentos de pleno emprego, o Banco Central reagiu de 3 modos diferentes. Isso sugere que o nível de juros de longo prazo talvez esteja caindo. Com menos juros, você consegue controlar a inflação nos Estados Unidos. Portanto, 2018 talvez seja uma boa referência para esse momento. Será que isso é verdade? Esse é o grande ponto. Talvez não. Porque a grande diferença agora é que a inflação está num patamar mais elevado em 40 anos. A inflação ao consumidor está no nível de 8,5%. Não é só que a inflação está elevada, mas a alta de preços tem sido disseminada. Não dá mais para dizer que é um choque de oferta, com preços de alimentos e de combustíveis subindo. Se fosse só isso, bastaria que os preços de commodities ficassem estabilizados, o choque de oferta seria superado e, portanto, a inflação iria cair. O que temos hoje é uma economia que sofre choques e está muito aquecida e, portanto, o Banco Central vai ter que ser necessariamente muito mais duro. É esse o discurso do Banco Central nesse momento. Ele tem dito que a taxa básica deve subir para um patamar de 3,5% a 4% nos próximos meses. O problema é que tem uma outra novidade nesse movimento de retirada de estímulos diferentes de qualquer padrão histórico que a gente viu recentemente. Durante a pandemia, o Banco Central injetou recursos na economia. Ele fez isso comprando títulos e, portanto, colocando mais dinheiro em circulação. Superada a crise com a economia aquecida, é natural que você reduza o dinheiro em circulação na economia. E você faz isso vendendo títulos que estão no balanço do Banco Central. A gente fala que o Banco Central aumentou o seu balanço e agora vai ter que reduzir esse balanço para reduzir a quantidade de dinheiro, e toda vez que isso acontece, o mercado de crédito fica pressionado, os custos tendem a subir. É um canal, como a gente fala, de transmissão de política monetária. Portanto, além da alta da taxa básica de juros, o que a gente vai ver agora é menos dinheiro em circulação, o que também pressiona a taxa. Portanto, essa relação que a gente sempre viu de taxa básica com juros de longo prazo, juros de 10 anos, pode ser rompida. Os juros podem subir mais do que sinaliza a taxa básica. A gente não sabe fazer essa conta, a gente nunca viveu esse momento, mas certamente o que a gente tem aprendido é que os juros de 10 anos vão subir bem mais do que estão sendo sinalizados hoje pelo mercado, que tem operado abaixo de 3. Bom, como eu falei no começo, toda vez que o juros de 10 anos sobe, é mau sinal para a Bolsa, para câmbio e para o mercado futuro de juros no Brasil. Portanto, esse processo de aperto monetário é inédito nos Estados Unidos e deverá continuar produzindo muita instabilidade nos mercados financeiros. É por isso que a gente tem sugerido muita cautela na hora de decidir seus investimentos. Bom, essa história, conte conosco, nos falamos na próxima semana.